chiquitos, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Si yo me llamo Emilia y soy profe de español aquí en este canal. Bueno, en nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre los pronombres personales. ¿Pero qué son los pronombres personales? Los pronombres personales son palabras variables que sustituyen los sustantivos propios o comunes. De alguna manera, participan del discurso, ¿sí? Las personas del discurso son tres: la primera persona, la segunda y la tercera persona del singular y plural. Pronombres personales existen tanto en español como en português. Entonces, agora hablando em português, tranquilos? Bom, então vamos parar para pensar, pessoal. Isso não é um assunto novo, ok? Pronomes pessoais existem tanto em espanhol como em português. Claro que cada um deles possui suas características próprias de cada língua. Mas vamos parar para pensar. Os pronomes pessoais em espanhol são palavras variáveis, que substituem substantivos próprios ou comuns, ok? De certa forma, os pronomes pessoais fazem parte do discurso. E dentro desse discurso existem três pessoas: primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Até aí, basicamente, a mesma coisa do português, se a gente parar para pensar nas regras dos pronomes pessoais em português, que a gente chama dos pronomes pessoais do caso reto. Até aí, não tem nenhuma diferença, ok? Agora, vamos ver alguns exemplos com essas pessoas. Vamos lá. La primera persona del discurso es aquella que habla. Entonces, la primera persona es aquella que habla. Que isso significa? Que a primeira pessoa do discurso é aquela que está falando, ok? Entonces, la primera persona, vamos a ver aqui, voy a poner mi bolígrafo rojo, ¿sí? A primeira pessoa é aquela que fala. Então, aqui a gente tem um exemplo em espanhol e em português. Eu me llamo Emília. O verbo na frase está bem aqui. Llamo, que é o verbo llamar-se, que significa chamar, ok? Agora, onde está o pronome pessoal aqui? Está bem aqui, ó. Yo. O me também é um pronome, mas a gente não vai falar dele hoje, ok? Então, aqui eu tenho, eu me llamo Emília. Então, yo é o quê? Eu. Eu me chamo Emília. Então, a primeira pessoa é aquela que fala. Eu. Qual seria a outra primeira pessoa que fala? A outra primeira pessoa que fala seria aqui, ó. Nosotras. Nosotras somos de Argentina. Aqui a gente está trabalhando o verbo ser, que está bem aqui, e aqui ele está conjugado, somos. Nosotras é a primeira pessoa também, só que do plural, é aquela que fala. Então, para eu utilizar nosotras, eu tenho que estar incluída naquele grupo, ok? Porque é a pessoa que fala. Então, nosotras, em espanhol, seria em português nós, ok? Nós somos da Argentina. Vamos ver a segunda pessoa agora. La segunda persona, aquella con quien se habla. Mira eso que importante. La segunda persona es aquella con quien se habla. Entonces, acá estoy hablando con alguien. Estou falando com alguém. Segunda pessoa. Quais seriam as segundas pessoas? Segunda pessoa, tu. Tu estás en la escuela? Tu estás en la escuela? Aqui a gente está trabalhando o verbo estar, está conjugado bem aqui, estás. E a pessoa aqui é o tu. Como ficaria em português? Você está na escola? Ok? Abajo. ¿Vosotros sois de Panamá? Aqui estamos trabalhando o verbo ser, sois, ok? E la persona es vosotras. La segunda persona, pero del plural.
Então, o tu é a segunda pessoa do singular e vosotras é a segunda pessoa do plural. Aqui é com quem se fala. Então, eu estou falando com você ou com vocês, ok? E em português, a frase vosotras sois de Panamá fica vocês são do Panamá, ok? Ahora la tercera persona. La tercera persona es aquella de quien se habla. Então, aqui eu não estou falando com a pessoa. A terceira pessoa é aquela de quem eu vou falar, ok? Exemplo. Ella es de Brasil. Aqui a gente tem o verbo ser, está conjugado aqui. E esse aqui é o pronome pessoal, ella. Como fica em português? Ela é do Brasil. De quem eu falo? Eu estou falando dela, ok? Ellos estão muito contentos. Então, aqui a gente está usando o verbo estar. Están, ok? Acá, ellos. El pronombre personal. Eles estão muito contentes. Tranquilos? Vamos seguir. Buenísimo, ahora vamos a seguir con los pronombres personales. Yo hice un cuadro para ustedes, ¿sí? Para que sea un poquito más tranquilo para entender isso, ¿sí? Professora, eu fiz esse quadro aqui para vocês para que fosse mais fácil para vocês entenderem. Professora, eu preciso decorar esse quadro? De novo, não é necessário decorar o quadro. O que é necessário é vocês prestarem atenção e tentarem entender. Isso virá de forma natural, não precisa ficar decorando isso aqui, ok? À medida que vocês forem praticando a leitura, vocês vão conseguir fazer isso aqui muito bem, sem problema nenhum, não há necessidade de decorar, e sim de entender. Coloquei no quadro para ficar mais fácil, então vamos lá. Pronombre sujeto. O que seria um pronombre sujeto? Estamos trabalhando com os pronombres personais. Singular, plural. Singular, primeira persona. Yo. La segunda, tú. La tercera persona, usted. Él. Ella. Tranquilo? Ahora plural. Primera persona, nosotros y nosotras. Segunda, vosotros y vosotras. Tercera, ustedes. Uy, se salió mal. Ustedes, ellos e ellas, não? Coordenação motora da pessoa tá terrível, mas vamos lá. Então, aqui a gente tem o singular e a gente tem o plural. Perceba, vamos aqui lembrar que eu deixei isso aqui, ó, pra gente lembrar da língua portuguesa, ok? Então, recordando o português. A mesma coisa que eu tenho em espanhol, eu vou ter em português, porém com características distintas, com certas diferenças, ok? Óbvio que a gente não está falando que espanhol e português é a mesma coisa, porque não é. Mas existem características próximas que podem nos ajudar a lembrar, ok? Então, em português a gente vai ter a mesma coisa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ok? O que acontece, então, de diferente entre os pronomes pessoais da língua espanhola e os pronomes pessoais do português? O que acontece de diferente? Diferente é esses vocês todos que a gente tem aqui. Eu não sei se vocês pararam para perceber, mas aqui na segunda pessoa do singular eu tenho o tu. Tu significa você. Aqui embaixo, na terceira pessoa do singular, eu tenho usted, que também significa você. Ele, ella, ela. Aí aqui, do outro lado, lá na terceira pessoa do plural, eu também tenho o quê? Ustedes, vocês. Na segunda pessoa, vosotros e vosotras, vocês. Pero por que tantos você e vocês em espanhol? Por que isso existe, não? Por que tem tantos você e vocês nos pronomes pessoais? Vamos entender uma coisa chamada
Las formas de tratamento. Isso é importante porque as formas de tratamento vão marcar a principal diferença dentre tantas outras diferenças que existem dentro dos pronomes pessoais da língua espanhola para a língua portuguesa. Mas esse é o principal, essa é a principal diferença. Então vamos lá. Qual é a principal diferença? As formas de tratamento. Existem duas formas de tratamento na língua espanhola. Dos formas de tratamento. ¿Cuáles son ellas? Formal y informal. Son dos formas. ¿Qué es eso exacto? ¿Sí? ¿Qué es eso? Formal. Utilizamos cuando no tenemos intimidad con alguien o la respetamos mucho. Então, o tratamento formal é utilizado quando a gente não tem intimidade com a pessoa, tá? A gente não conhece, ou quando a gente até conhece, mas a gente trata a pessoa com respeito. A gente trata a pessoa formalmente. E o tratamento informal? Informal. Utilizamos quando conhecemos a pessoa e temos intimidade com ela. O tratamento informal não é um tratamento desrespeitoso, não é isso. É um tratamento que você usa quando você já conhece a pessoa, quando você já tem uma certa intimidade com a pessoa e você trata ela informalmente. Ah, então eu posso tratar informalmente a minha mãe ou meu pai? Vai depender muito das suas questões culturais, né? Aqui no Rio de Janeiro, algumas famílias, não vamos dizer todas, mas a gente se trata muito informal, né? Em alguns lugares, em algumas famílias, isso não é comum. Então, não é uma regra. Ah, vou tratar minha mãe formalmente ou informalmente. Vai depender de como você vivencia esses tratamentos, ok? Mas, basicamente, em espanhol, a gente tem formal e informal, e é para essas realidades que a gente usa. E é por isso que a gente tem tantos vocês, tá? Então vamos entender o porquê que tem tanto você ali e como a gente usa isso. Formal, tratamento quando a gente não tem intimidade com a pessoa, quando a gente respeita a pessoa. A gente normalmente usa a terceira pessoa do singular, usted, você, tá? Ou, quando é mais de uma pessoa, a gente vai usar a terceira pessoa do plural, ustedes, vocês, ok? Para o tratamento informal, a gente usa a segunda pessoa do singular, tu, você. É muito utilizado na Espanha, na maioria dos países da América Latina também o tu, tá? Em alguns lugares não é tão comum esse tratamento de tu, como por exemplo no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e na América Central, eles usam mais o vos, mas eu já vou falar sobre o vos com vocês, tá? É um outro tipo de tratamento informal, mas normalmente se usa o tu para tratamento informal, tá bom? E vosotros e vosotras para tratamentos informais, significa vocês, é muito utilizado na Espanha, ok? Bem utilizado mesmo. E o usted e ustedes é utilizado aonde? Em qualquer lugar. Pode ser na Europa, né? Na Espanha, na América Latina de forma geral, tá? O usted, ele é utilizado de forma geral em muitos lugares. Agora, o vosotros e vosotras é mais utilizado na Espanha para um tratamento informal, ok? Bom, antes da gente passar para outras informações importantes, vamos só voltar aqui nesse quadro inicial del pronombre sujeto, que eu preciso explicar para vocês uma coisa importante sobre isso aqui. Uma coisa que não acontece em português, que às vezes a gente sente uma certa dificuldade quando a gente está falando sobre pronomes pessoais, é com a utilização do nosotros e nosotras, vosotros e vosotras. Quando a gente fala de nosotros e nosotras, primeira pessoa do plural, em português a gente tem o nós. E o nós é uma pessoa que é usada para homens e mulheres, só para mulheres, não importa. O nós, ele é usado de forma geral. Agora, o nosotros e nosotras tem uma certa diferença de uso.
Como é que eu uso nosotros? Eu vou usar nosotros para falar de nós, tá? Porém, nosotros é usado quando só tem homens ou homens e mulheres. Quando eu só tenho mulheres, por exemplo, eu e minhas amigas, eu devo usar nosotras. Se eu estiver com os meus amigos e com outras amigas, então eu devo usar nosotros. Ou se são só meninos, nosotros, ok? Existe essa questão de tratamento que não acontece na língua portuguesa. E a mesma coisa vai se aplicar a vosotros e vosotras. Só que lembrando, claro, que aí já é segunda pessoa do plural, vocês, mas essa regra de tratamento serve da mesma forma, ok? Vamos seguir entonces. Buenísimo, ya estamos casi terminando, pero antes no puedo dejar de hablar con ustedes sobre estas dos formas de tratamiento que son muy importantes en la lengua española. Tutear o vocear. ¿Qué es eso? Tutear o vocear são formas de tratamento informal, sim? Isso. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos só entender uma coisa. Em espanhol existem duas palavras muito interessantes, são expressões, na verdade. Tutear ou vocear. Essas formas, né, de tratamento são formas de tratamento informal, ok? Então lembra, tratamento informal é aquele que a gente usa com as pessoas que a gente já tem intimidade, né, que a gente já conhece, então a gente trata informalmente, tá? O tratamento informal. A gente pode usar o tu, que é a segunda pessoa do singular, vosotros e vosotras, que é a segunda pessoa do plural, para tratar informalmente uma pessoa. Mas existe uma expressão quando a gente usa o tu para tratar alguém de forma informal. E qual seria essa expressão? Tutear. Então, tutear nada mais é que usar o tu para tratar informalmente uma pessoa. Por exemplo, tutear significa utilizar o tu, então, perdão, estava traduzindo. Então, quando alguém fala de uma forma muito formal com você, você pode dizer assim, ó, puede tutear-me, ok? Pedir para alguém tutear-te significa que a pessoa pode falar num tom mais informal com você, ok? Vou dar um exemplo aqui embaixo. Tu eres muy simpático. Aqui a gente está usando o verbo ser conjugado na segunda pessoa, tá? Aqui é o verbo ser no presente, ele está conjugado na segunda pessoa do singular. Tu eres muy simpática. Então, aqui você está tuteando na persona, sim? É um tratamento informal, ok? E o que seria vocear? Bom, voceu ou vocear a alguém também é um tratamento informal, só que ao invés de você usar o tu, você utiliza el vos. Então, vamos lá. Significa utilizar el vos, que é outro tipo de tratamento informal muito comum na Argentina, Paraguai, Uruguai e na América Central. Então, vocear a alguém não é algo utilizado em todos os lugares, em todos os países que falam a língua espanhola como língua oficial, como língua materna. Porém, é uma característica da Argentina. Na Argentina, eles têm o costume de vocear, tá? Ah, então eles não tuteiam, não utilizam o tu na Argentina? Utilizam, pero não é comum, ¿sí? A ellos les gusta más vocear las personas, pero no voy a hablar que no hablan eso, porque seria ridículo, não? Não seria certo dizer que na Argentina ninguém tuteia alguém. Estou querendo dizer que não é comum, ok? Então, vocear é mais comum. Então, ele voceio é muito utilizado na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na América Central de forma geral. Então, isso significa substituir o tu e usar o vos. Como fica isso, afinal de contas? Fica assim, ó. Vos sos muy simpática. Aqui, olha só, a gente tem o verbo ser.
A gente tem o vos. Aonde entraria o vos, professora? Naquele quadro do slide anterior. Aonde entraria ele? Também entra como segunda pessoa, ok? Junto com tu. Só que entendam, aqui eu tenho o verbo ser conjugado em tu. Presente do verbo ser conjugado na pessoa tu. Fica como tu eres. Se eu conjugo com vos, o verbo muda, ok? Isso é importante que vocês entendam. Muita gente gosta de vocear, mas gosta de usar o verbo conjugado no tu. Então, cuidado, principalmente na hora de escrever, que existem características próprias dos verbos conjugados em vos, tá? Com os verbos que estão conjugados nessa pessoa ali. Então, ó, vos sos muy simpática. Tranquilo, chicos? Bom, vamos seguir. Bueno, chiquitos, es eso, sí, nuestra clase terminó, pero no se olviden, sí, de se inscribir y también de ir ver los contenidos, si hay muchos contenidos en mi blog sobre el canal Espanholar, entonces no se olviden de ver los outros contenidos, ¿sí? É isso, pessoal, nossa aula está chegando ao fim, eu espero que essa aula tenha sido muito boa para você, que ela tenha te ajudado bastante, que você aprenda muito. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito, de curtir esse vídeo, porque também me ajuda, de clicar aí no sininho para você também não perder nenhum outro conteúdo aqui no canal. E não deixa de ver os conteúdos a mais que tem lá no blog, porque lá tem muito mais conteúdos para você, ok? É isso, pessoal. Também não deixa de compartilhar com alguém que você sabe que está precisando, que quer aprender de forma gratuita e com qualidade a língua espanhola. Es eso, tengan todos una buenísima semana. Besos, hasta luego, chao.